E aí, seus caras, bora estudar mais um pouco. Segunda aula de hoje, continuação da correção da lista de ligação covalente. Tá bem? Para fechar o conteúdo da prova. Aí nas aulas da semana que vem, numa das aulas a gente faz uma revisãozinha e na primeira aula a gente dá um conteúdo diferente e na outra aula a gente faz uma revisão. Tá bom? Porque já estamos revisando de novo. Então vamos aqui, seus caras. Cadê? Vamos aqui, ligação covalente. Para continuar do slide atual. Bora, computador. Aqui, amigos. Deixa eu deixar só minha cara aqui. Ai, amigos. Então, vamos lá, hein? Então, eu fiz até a questão 4, né? Vamos fazer a questão 5. Vamos ver se tem alguma historinha diferente aqui, hein? Olha, parecendo com a questão do Enem de 2 anos atrás. Só que ao invés de ser do nanotubo, foi o grafeno. Olha só, os nanotubos de carbono, como ilustrado nessa figurinha, são alvos de muitas pesquisas. Entre suas características especiais, consta-se a resistência mecânica superior à do ferro, densidade menor que a do alumínio e estabilidade térmica no vácuo, em valores por volta de 1.400 graus Celsius. Olha, então 300, 400, 500, 1.000 graus Celsius ele não decompõe, só vai decompor a 1.400 graus Celsius. Um espetáculo. Isso aqui é um dos futuros da ciência dos materiais, amigos. Imagina o cara fazer linhas de nanotubos, aí faz um tecido com essas linhas do nanotubos, a camisa fica extremamente resistente. Já tem umas roupas de correr, de fazer triatlo, que tem isso aí, né? Tem algumas roupas de natação, de nadar em águas profundas, nadar em água gelada, que ele faz uma liga de neoprene, faz uma mistura de neoprene com nanotubos. É massa até, caras. Ela é pouco densa, ela te ajuda a flutuar, e ela mantém a temperatura do seu corpo. É massa, caras. Cara pra caramba a roupa dessa. Tô pagando a minha ainda. Aqui, olha lá. A água de fora tá fria, 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 fria e você fica quente. Nanotubos. Aqui, amigos. Entre suas características especiais, tá aí. Aí ele tá querendo enganar a gente. Falou nanotubo de carbono. Carbono. O carbono, seus caras, é da família 4A. Se ele é da família 4A, Janaína tá ali, minha esposa Eliana ali, ó. Aqui, ó. Se ele é da família 4A, é porque ele é metal ou ametal? Metal. E você estudou lá no começo do ano com o Secão, lembra? Nas primeiras aulas, você estava tudo agitadinho, barulhentinho. Ei, caras, olha lá, amigos. Aqui, a gente estudou lá no começo do ano, lembra? Substância simples, substância composta. Aí, quando a gente foi falar de substância simples, a gente falou de um fenômeno chamado alotropia. Tem isso na nossa prova semana que vem? Não. Mas a alotropia, lembra? Alotropia, aqui, ó, é quando o mesmo elemento forma substâncias simples diferentes. Então, quando o mesmo elemento forma substâncias simples diferentes. Amigos, tem dezenas de casos de alotropia na química. Um dos casos que a gente não pode ir para uma prova do Enem sem saber é do elemento químico carbono. Olha, o carbono ele pode ser encontrado na natureza na forma de substância simples de duas maneiras. Você pode encontrar carbono na natureza na forma do diamante. O diamante que você tem na sua casa só tem carbono aí dentro. No grafite, que você tem aí do seu lado aí na sua lapiseira, só tem carbono dentro. Essas duas são naturais. Agora tem umas sintéticas. Tem uma chamada fullerene, que parece uma bola de futebol. Não precisa aprender a desenhar ele. Né? Isso aqui é lá do final dos anos 60. Tem uma chamada nanotubo, que é essa aí, nanotubos. E tem uma lá do final dos anos 2000, 2007 para 2008, chamado grafeno. Na sua casa tem na tela de LCD, na tela dos smartphones, tem todas elas aí, ó. Aqui, filhos. Agora, qual a diferença de uma para a outra? Aqui no diamante, amigos,
Todos os átomos de carbono que está no diamante só forma ligaçãozinha simples. Ano que vem a gente vai ver que carbono que só faz simples sofreu um fenômeno chamado hibridização, sp3. Agora, nesses outros aqui, ó, todos os átomos de carbono tá formando duas simples e uma dupla. Não precisava saber disso aqui, mas olha, ele falou para você que cada bolinha disso aqui é um carbono. Ó, cada bolinha aqui é um carbono. Tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é um carbono. Agora, o carbono é da família 4A. Então, aqui eu tenho um carbono, tem mais outros dois aqui, tem mais outro aqui. O carbono é da 4A. Quantas ligações que ele tem que fazer para inteirar 8? 4. Se só tem 3 átomos de carbono do ladinho dele, então ele vai fazer uma dupla, duas simples. Aí o outro carbono faz uma dupla, duas simples. O outro carboninho vai fazer uma dupla e duas simples. Então, todos os átomos de carbono dentro do grafite, do fulereno, do nanotubo ou do grafeno, vão formar duas simples e uma dupla. Duas simples e uma dupla. Duas simples e uma dupla. A comprovação disso, olha nesse desenho, caras. Todas as bolinhas, ou seja, todos os átomos de carbono, estão ligadas a outros 3 átomos de carbono. Esse está ligado a 3, esse está ligado a 3. Para um átomo de carbono estar ligado a outros 3 átomos de carbono, amigos, ele tem que estar fazendo duas simples e uma dupla. E que ligação que é essa aqui, seus caras? Para você poder acertar a quarta questãozinha da nossa prova. Que ligação que é isso aqui? Isso aqui é uma ligação iônica, metálica ou covalente? Isso aqui é uma ligação covalente, amigos. A metal com a metal, isso aqui é uma ligação covalente. Covalente. Normal ou dativa? Normal. Normal. E mais ainda, olha, todas essas ligações estão sendo feitas entre átomos do mesmo elemento. Essas bolinhas pretinhas aqui estão representando átomos de carbono. Carbono, 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 carbono. O que a gente falou agorinha e você vai gastar para gabaritar a última questão da nossa prova. Ligações covalentes feitas entre átomos do mesmo elemento químico vai ser uma ligação covalente polar ou apolar? Apolar. Não sei se ele vai perguntar tudo isso, mas uma das questões da nossa prova vai. Historinha do composto, com o desenho, né? Parecendo essa questão de cá, parecendo essa de cá também. Se fosse essa de cá, e vamos acabar essa aqui. Se eu fosse classificar essas ligações covalentes... Ué, cadê meu tiozinho, caras? O quê? Se eu fosse classificar essas ligações covalentes que tem aqui, ó. Essa aqui, ó. Carbono e hidrogênio é covalente. Normal. Normal. Só que está sendo feita entre hidrogênio e carbono. Ligações químicas feitas entre elementos diferentes serão apolares ou polares? Polar. Agora, se eu pedir para você classificar essa aqui, caras, essa, filhos, ó, essa aqui, ó, não ficou feia ali, que passou por riba do outra. Vamos aqui, porque aí você acerta a questão mais difícil da nossa prova. Eu tinha que ser mais mal. Essa aqui, amigos do Delta, futuros universitários. Olha, essa ligaçãozinha é feita entre carbono e carbono. Carbono é metal, o outro carbono também é metal. Também é uma ligação covalente. Risquinho, ligação covalente normal. Como você está no primeiro ano, se aparecer uma dativa na sua prova, da semana que vem, vou representar por setinha. Daqui para o final do terceiro, a gente acostuma a representar ela por 2 tracinhos. Mas, por enquanto, se aparecer uma dativa na sua prova semana que vem, é por setinha, tá bom? Ligação covalente normal. E agora, está sendo feita entre carboninho com carboninho, átomos do mesmo elemento. Ligações químicas feitas entre átomos do mesmo elemento vai ser uma ligação apolar. Entendeu a diferença de verdade, caras? Para você poder acertar mais uma questãozinha semana que vem? Viu por que essas ligações são covalentes normais? Porque a covalente normal, o compartilhamento de um par de elétrons oriundo de 2 átomos é representado por um traço. Secão, por que é polar? Essa aqui e essa outra aqui que você puxou o risquinho é apolar.
Porque aqui está ligando átomos de elementos diferentes. Aqui está ligando átomos do mesmo elemento químico. Ah, Secão, então é fácil. Vamos caçar o gabarito correto desse trem? Aqui, ó. São devidos a ligações dativas? Não, não tem ligação dativa aí. A ligação é covalente normal. Cadê, meu? Olha a internet. Ligações covalentes existentes entre os átomos de carbono e a pequena massa do nanotubo. Aí, vamos ver aqui. Em relação às duas primeiras características, quais as duas primeiras características? Resistência mecânica superior do ferro e densidade menor. Densidade menor. Densidade menor. Como que a gente calcula a densidade, seus caras? É massa por volume, né? Massa por volume. Então, quanto maior for o volume ocupado por um material, menor vai ser a sua densidade. Então, isso aqui eu joguei fora porque não tem ligação dativa. Aqui, ligações covalentes existentes entre os átomos de carbono e pequena massa do nanotubo. Dificuldade em quebrar ligações covalentes em relação à ligação covalente do ferro. Aqui está errado, ferro não faz ligação covalente. Ligação metálica entre os átomos de carbono está errado. Então, já fiquei entre letra B e letra E, que é ligação covalente entre os átomos de carbono. Aliada à estrutura espacial única e ao arranjo oco do nanotubo. Pô, se ele está oco, ele ocupa um maior volume, não é? Se ele ocupa um maior volume, a densidade dele vai ser menorzinha. Uai, então a densidade dele menorzinha. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Olha aqui, se ele está oco, tem espaços vazios. Você já pegou um bambu? Já pegou um bambu grandão? Sai um documentário na Netflix fazendo uma corridona. Eu tô pensando, rapaz, um dia eu quero fazer uma corrida dessa. Não sei se se chama Eco Challenger. Meu inglês é ruim. Uma corrida de aventura. E aí teve uma etapa lá que os caras tiveram que construir umas canoas de bambu. Não sei se você já pegou um pedaço de bambu alguma vez. É pesado, seu cara. Mas quando você joga o bambu dentro d'água, ele flutua. Mas por que ele flutua? Porque o bambu é oco. Aí, apesar de ter uma massa considerável, ele ocupa um volume grande. Se o volume é grande, a densidade é pequenininha. Então, as duas primeiras características ali, tá lá, resistência mecânica e densidade pequenininha. Gabarito, letra E. Questãozinha chique, hein, seus caras? Por que a B está errada? Ligações covalentes existentes entre os átomos de carbono e pequena massa do nanotubo. Esse nanotubo, dependendo do uso dele, ele é uma macromolécula. Macromolécula. Olha, cada carboninho tem massa 12. Cada carboninho tem massa 12. Eu não vou contar aqui, mas se a gente fosse contar quantos carboninhos tem aqui, guerreiro, a gente ia ter pelo menos 100 carbono. 100 vezes 12, 1.200. Então não é por conta da massa. Entendeu de verdade? Vocês fazem umas perguntas legais. Secão, por que a B está errada? Porque ele falou da massa da espécie, não é? Aqui, ó. Tipo, a gente tem um porta-avião pesa não sei quantas 1.000 toneladas e afunda. Mas por que afunda? Porque o porta-avião tem uma estrutura gigantona que é oca ali dentro dele, espaços vazios para ocupar um grande volume. Então essa letra B está errada porque a densidade pequena do nanotubo não é por conta da massa, é por conta do seu arranjo espacial que faz ele ficar oco. Mas, Secão, por que a massa dele não vai ser pequena? Olha, quantos átomos de carbono tem aqui? Não vou contar. Mas vamos supor que a gente tenha 100 carbono. Cada carbono tem uma massa de 12. 100 carbono vai ter uma massa de 1.200. Então não é por conta da massa. Entendeu aí, guerreira? Entendeu? Beleza, beleza. Vocês fazem umas perguntas legais. Mas isso aqui, essa manha de fazer questões igual essa, a gente adquire ao longo do ensino médio. Na nossa prova não tem questões intercontextuais tipo essa aqui, não. Tá seca, porque a gente está acostumando com a matéria e está longe um do outro. Então, uma de iônica, uma de metálica, uma de covalente e outra para classificar as ligaçõezinhas. Covalente normal, covalente dativa, polar, apolar, e eu quero ver um tantão de nota boa. Tá bem? Vamos acabar aqui, Secão. Secão. Oi, pode falar, filho, fala. Posso te fazer uma pergunta? Pode, meu guerreiro. Por que um mar que apresenta uma salinidade maior tende os barcos a afundar? Ou mar que tipo, tem emulsão de metano que sobe para a superfície? Você entendeu? Mar de densidade que tem mais. Como é que é? Mar com maior densidade? Não, o contrário, os barcos fazem é flutuar. Salinidade. Maior salinidade. Salinidade. Salinidade? O não, que mas tem emulsão de flutuar metano. mais fácil, aí. É porque aqui, ó. É porque assim. Tipo o Mar Morto. O Mar Morto é um mar tem tipo
35 gramas Não, se de... você pular no Mar Morto, você não morre afogado. Você não morre afogado. Isso aqui Eu falei errado, pode crer, pode crer. é É o por conta da metano. É o densidade. Aí é a metano. mesma coisa. Você flutua no Mar Morto, os barcos também vai flutuar mais fácil ainda. É por conta Aham. da densidade. Toda vez que a gente tem uma mistura qualquer, lembra, uma mistura heterogênea, quando eu jogo um machado no corgo, por que o machado afunda? Porque ele é mais pesado? Não, porque ele é mais denso. Então, o Uhum. mar de elevada densidade, ele vai ter uma massa grande. Isso aqui a gente vai ver no ano que vem. A densidade de uma solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, a massa dos corpos que estão dissolvidos ali, dividido pelo volume. Então, quando a salinidade é alta, a, a massa é grande. Por consequência, a densidade vai ser grande também. Então, a densidade da água do Mar Morto é muito maior que a nossa. Eu tenho vontade de passear lá também. De repente, se algum parente seu, você já foi passear lá, os caras pulam lá, não afunda. Então, o cara não morre afogado no Mar Morto. Ele pode morrer desidratado, né? Porque ele vai perdendo água por osmose. Tem uma amiga aqui da igreja, aqui de onde eu canto, aqui da missa, aqui, que já foi lá, e ele disse que ficou brincando e mergulhando, ele com a mulher dele e a mãe dele, que foi também, pá. Ele disse que ficou brincando lá 20 minutos, meia hora, mas saía numa sede esquisita. Lembra da osmose da biologia? Que o líquido sai do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Então, o cara, quando está dentro do mar qualquer ou do Mar Morto, ele perde muita água por osmose. Então, ele literalmente fica desidratado. Aí bebe muita água. Tem que ser água, tem que ser os refrigerantes. Tem que ser os refrigerantes do professor Gil, não. Aqui. Porque o hidrato de metano na água faz o contrário do Mar Morto. Hidrato de metano na água faz o contrário do Mar Morto. Caras, hidrato de metano, depois a gente olha essa questão direitinho, mas o hidrato de metano, não é só o metano. Essa era a pergunta. Eu troquei os negócios. Essa É era a aqui, pergunta. O ó, porque metano o faz afundar. metano é apolar. O metano é apolar. Hidrato de metano. Se ele é apolar, ele é insolúvel em água, caras. Se ele é polar, ele é insolúvel em água. E esse cara é gasoso, velho. Esse cara é gasoso. Se esse cara é gasoso, ele vai ocupar o maior volume, vai formar uma mistura heterogênea. Mas esse hidrato de metano na água, vai formar microgotículas de gás dentro dela. Microgotículas de gás dentro dela. Mas por menor que sejam essas microgotículas de gás, ela vai aumentar o volume. Aí, se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Aqui, a questão, onde que eu vi esse trem? Eu vi esse trem em algum filme. Aqui, caras, microgotículas de gás aumenta o volume do sistema. No que aumenta o volume, diminui a densidade. E aí vai diminuir o empuxo também. Isso aqui, ó, vai que dessa sala saem alguns engenheiros quaisquer, né? O engenheiro naval. O que faz o barquinho flutuar é uma força chamada empuxo. Empuxo. Esse empuxo é calculado assim, ó, densidade do líquido vezes gravidade vezes a altura mergulhada. Então, se eu diminuir a densidade do líquido, aqui, ó, se eu aumentar a densidade igual no Mar Morto, eu vou aumentar o empuxo. Por isso que flutua mais rápido. Se eu colocar alguma substância que diminui a densidade da amostra, eu vou diminuir o empuxo. Esse trem é física, seus caras. Então, esse hidrato do metano, em contato com a água, né, formando algum sistema ali, ele vai diminuir a densidade do sistema. No que diminui a densidade, diminui o empuxo. Pô, esse trem é física. Você está estudando esse trem na física esse ano já? Empuxo? Empuxo é a matéria do primeiro ano? Está estudando esse trem na física, seus caras? Tá não, né? Então aqui, a respostinha sua, um mar, uma água com alta salinidade, o barco e nós flutua com maior facilidade. Por quê? Porque aumenta a densidade do líquido. Quanto maior for a densidade do líquido, maior vai ser o empuxo. Esses hidratos de metano e outros gases dissolvidos também, isso acontece também com águas que estão no processo de eutrofização, porque ocorre liberação de gases no interior dela também. Aí aumenta o volume do líquido, diminui sua densidade, se diminuir a densidade, diminui o empuxo. Seus caras, essa pergunta foi massa, hein, Felipe Cota? Felipe Cota, eu vi essa pergunta, isso aqui tinha algum canto, algum documentário. Esqueci onde que é. É porque por conta do aquecimento global, tem uma região no norte da Sibéria lá chamada permafrost,
que tem muito desses hidratos de metano misturados no gelo. Aí, com o aquecimento global, o gelo está derretendo e está liberando esses hidratos de metano. A maior parte dele vai para a atmosfera, mas tem parte que fica na água dos lagos lá da região. E isso tem alterado a flutuabilidade dos navios lá, dos navios. Ah, onde que eu vi esse documentário? Um documentário em algum canto. Cão, Oi. eu vi um documentário assim também. Outra parada também é que, tipo, quando algum ser dentro da água morre, ele entra em decomposição. Então ele pode liberar partículas de metano. E acontece isso tanto no permafrost quanto na decomposição dos seres dentro do mar, entendeu? Essa decomposição da matéria orgânica, vocês vai estudar isso na geografia esse ano, é chamado de eutrofização dos meios. Eutrofização. Pô, vocês são uns caras antenados, hein, velhos? Pô, galera do Delta, aqui é o B ao quadrado menos 4AC. Aqui, ó, Netflix que tem um documentário desse mesmo. Aqui, pô, legal, legal. Foi massa essa pergunta. Nada a ver aqui, mas vai que aparece o metano na sua prova. Vai que aparece o metano na sua prova aqui, ó. Ó o metano, carbono é da 4A. 4 ligaçãozinha covalente. 4 ligaçãozinha covalente. 4 ligaçãozinha. Classifica isso aqui para mim. Ligação iônica, metálica ou covalente? Ligação covalente, normal e polar. Foi esse de quê? Carboninho com hidrogeninho. Aqui. Beleza, seus caras? Vamos acabar aqui. Vamos acabar. Deixa eu fazer a 6. Agora, a 6 a gente já tinha feito. Foi uma amiga pediu para fazer no final da outra aula. Vamos fazer essa de cá. 7, 8, 9, 10. Olha a água aí, hein, amigos? A figura apresenta um modelo de representação da ligação química da água. Olha, as ligações químicas são feitas com os elétrons da última camada. Você estudou distribuição eletrônica com o secão. O oxigênio tem número atômico 8. Se eu for fazer a distribuição dele, olha, 1s2, 2s2, 2p4. Então, na última camada dele, ele tem 6 eletrinhos. Olha ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem outras duas bolinhas aqui, secão, é porque é o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. 1s1. Olha. Né? Então tá aqui o oxigênio com 6 eletrinhos na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá aqui o hidrogênio com 1 eletrinho na última camada. Aí esse eletrinho do oxigênio, olha para esse eletrinho do hidrogênio e canta uma música que você já deve ter cantado comigo em outras oportunidades. Ele olha para esse eletrinho e canta assim: você que está aí sozinho, eu também estou sozinho, então vamos ligar. Oh. Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se aveniza e começa a gostar. E depois nós canta no churrasco. Vai compartilhar, amigos. Compartilhar. Só que na maioria das questões, a fórmula eletrônica aparece assim. Aí os mineiros, para dar um susto nos caras, colocou do jeito diferente. Então esse eletrinho aqui era o eletrinho do hidrogênio. Então isso aqui está representando o compartilhamento dos elétrons. Como que a gente chama essa ligação? Que um eletrinho veio do elemento, um eletrinho veio do outro. Ligação covalente normal. Vamos ver o que ele está falando? Segundo as características do modelo apresentado, pode-se afirmar que a última camada dos átomos de hidrogênio e oxigênio apresenta 2 elétrons em comum. 2 elétrons em comum. A última camada dos átomos de hidrogênio e oxigênio apresenta 2 elétrons em comum. Esses 2 elétrons aqui passam a pertencer ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao oxigênio. Mas ficou tão feia essa letra A aqui. Vamos acabar de ler? O átomo de oxigênio passa a ter 4 elétrons a mais após a ligação. Não. Ele é da 6A, passa a ter 2 eletrinhos a mais. Essa aqui, certeza que está errado. Porque ele vai compartilhar com o hidrogênio, ele passa a ter 2 eletrinhos a mais. Vamos pôr os eletrinhos do hidrogênio de vermelhinho? Esse eletrinho aqui era do hidrogênio, aqui do hidrogênio. Então passa a ter 2 elétrons a mais. O núcleo do átomo de hidrogênio não tem nenhum efeito sobre um dos elétrons na sua camada. Mas tem, isso é química do Gil. O núcleo é positivo, o elétron é negativo, então tem atração entre o núcleo e a eletrosfera. Isso aqui dá falso, isso é química do Gil.
A atração entre o núcleo e a eletrosfera é chamada de carga nuclear efetiva. Está errado. Os dois elétrons da camada mais próxima do núcleo do oxigênio fazem ligação química mais forte. Tudo errado. As ligações químicas são feitas com os elétrons da última camada. Então, olha, as ligações químicas, por exclusão, a gente ficou o outro. Letra A, as ligações químicas são feitas com elétrons da última camada, com elétrons da última camada, filhos, da última camada. Última camada. Então, de novo, por que a letra B está errada? O átomo de oxigênio passa a ter 4 elétrons a mais. Não. Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons com o hidrogeninho. Então, são 2 eletrinhos a mais, esse de vermelhinho. O núcleo do átomo de hidrogênio não tem nenhum efeito sobre os elétrons. Falso. Núcleo é positivo. Você viu com o Gil. Elétron é negativo. Um atrai o outro. Seus caras, tem uma atraçãozinha entre o núcleo e a eletrosfera. Lá na física moderna é chamada de força nuclear fraca. Né? A interação entre o núcleo e a eletrosfera é feita através dessa força nuclear fraca. Os 2 elétrons da camada mais próxima fazem ligação mais forte. Errado. As ligações químicas são feitas com os elétrons da última camada. Por exclusão, letra A. Ficou feio, né? A última camada do hidrogênio e do oxigênio apresentam 2 elétrons em comum. Para de viajar, secão. Esses 2 eletrinhos aqui, ó, pertencem ao mesmo tempo ao oxigênio e ao hidrogênio. É a ligação covalente. Então, gabarito, letra A. Alguma dúvida, seus caras? Alguma dúvida? Como que fica a fórmula estrutural da água? Porque uma questãozinha, a terceira, vai ter a fórmula estrutural para você desenhar. Aqui, ó, a fórmula estrutural da água. Aqui. Com os 2 pares de elétrons livres. Nem vai ter um montão de nota boa, hein? Vamos acabar? 10 minutinhos? Olha, para o estudo das ligações químicas, para o estudo das relações entre o tipo de ligação e as propriedades físicas, a temperatura ambiente, foram feitas as seguintes afirmativas. Olha, tá misturando as ligações. Cara, a última questão da nossa prova vai misturar, né? Vamos ver. A substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não conduz corrente elétrica no estado sólido. Certeza que essa substância é iônica. Certeza que essa substância é iônica. Lá naqueles slides da semana passada tem isso. Exemplo clássico de composto iônico é o sal de cozinha. Se eu pegar o sal de cozinha e aquecer ele até o seu derretimento, não só o sal de cozinha, qualquer composto iônico, ele dissocia, seus caras. O derretimento, a fusão de um composto iônico origina a sua quebra, a sua dissociação. Vai liberar íons, por consequência, vai conduzir corrente elétrica. Uma outra condição que ele conduz corrente elétrica também é quando você dissolve ele na água. Ao dissolver ele na água, olha o que vai produzir Na+, e Cl-. Então, todo composto iônico não conduz corrente elétrica quando está na fase sólida. Por quê, secão? Porque os íons estão presos dentro do cristal. Mas, todo composto iônico conduz corrente elétrica quando é derretido ou quando é dissolvido em água. Por quê? Porque nessas condições ele sofre dissociação. Então, certeza que isso aqui é um composto iônico. X é iônico. X é um composto iônico. Aos 10 minutinhos. Aqui. A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado. Então, certeza que a substância Y é covalente. Mas por que não pode ser metálica, secão? Porque todos os metais conduzem corrente elétrica quando está na fase sólida. Seus caras, então esse composto Y, certeza que vai ser covalente. Então, todo composto iônico é sólido nas condições ambientes. E nenhum composto iônico vai conduzir corrente elétrica quando está sólido. Por que, secão? Porque as cargas elétricas estão presas no cristalzinho.
Mas por que todo composto iônico derretido ou dissolvido em água conduz corrente elétrica? Porque nessas condições, o composto é quebrado, é dissociado, liberando os íons que permitem a condutividade elétrica. Todos os metais que a gente revisou conduzem corrente elétrica quando está na fase sólida. Por quê? Porque tem elétrons livres. Agora, ele falou que esse Y não conduz corrente elétrica em situação nenhuma, então ele é covalente. Tem uns caras que vão chamar de covalente ou molecular, são sinônimos. Igual falar, alunos do primeiro ano, colégio Delta, né? Meninos mais inteligentes e gente boas do centro-oeste brasileiro. Mesma coisa. Aqui. Vamos ver aqui. O composto X é molecular. Falso. X é iônico e Y é metálico. Falso. Se fosse metálico, ele conduzia corrente elétrica. X é iônica e Y é molecular. Molecular é a mesma coisa que covalente. Alguém tinha feito uma perguntinha, eu estava falando aí? Era só isso mesmo? Molecular, mesma coisa que covalente. Facinho, facinho? Vamos acabar? Vamos acabar. 9 e 10. A respeito de ligação química, podemos afirmar, olha, essa questão 8, 9 e 10 está misturando todas as ligações, hein? A molécula do hidrogênio, podemos afirmar que a molécula do hidrogênio não pode ser representada pelo modelo iônico. Ué, verdade, ué. A molécula do hidrogênio, quem que é o hidrogênio? O H2. Isso aqui é uma ligação covalente que eu tenho entre o átomo de hidrogênio, ué. Aqui. Aqui, posso representar assim ou assim. Fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Ela não pode ser representada pelo modelo iônico. Ué, verdade, ela é covalente. Ué, será que é só isso mesmo? O cloreto de sódio, ué. O cloreto de sódio, ué. Ué, o cloreto de sódio não pode ser representado pelo modelo covalente. Ué, o cloreto de sódio é iônico, seus caras. Na+, Cl-, aí é iônico. Acho que essa era para marcar errada. A respeito do podemos afirmar que, uai, seus caras, tá tudo certo isso aí? Qual foi o gabarito que ele pôs aqui dessa 9? Letra C? Uai, isso aqui é covalente, isso aqui é iônico. As próprias... nem. O cara quer fazer um vestibular e não faz um vestibular bem feito. Não. As propriedades físicas e químicas dos compostos indicam qual o melhor modelo para representar suas ligações químicas. É verdade, ué. Isso aqui tá verdade. Mas para mim aqui tá tudo verdadeiro. A letra A tá verdade também. O gás hidrogênio não pode ser representado pelo modelo iônico. Verdade, ué. Ele é covalente. O cloreto de sódio não pode ser representado pelo modelo covalente. Verdade, ele é iônico. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. As propriedades físicas e químicas dos compostos indicam qual o melhor modelo para representar suas ligações químicas. Verdade, ué. Não conduz corrente elétrica na fase sólida, conduz líquido, conduz dissolvido em água. A molécula do gás carbônico só pode ser representada pelo modelo da ligação covalente. Não tem jeito de eu representar gás carbônico de forma iônica. O cloreto de alumínio pode ser representado pelo modelo iônico, mas não pode ser representado pelo modelo covalente. Seus caras, cloreto de alumínio. É porque esse alumínio ele sofre hibridização. Isso aqui é uma particularidade. Caras, isso aqui tá tudo verdade. Isso aqui tá tudo verdade. O cloreto de alumínio tem uma particularidade que tem no nosso material. Um cuidado que eu não falei para vocês. Imagina, você tem uma amostra de 100 gramas do cloreto de alumínio. 94, pouquinho por cento dessa amostra, vamos pôr, 94 gramas dessa amostra está fazendo ligação iônica. Mas o restante dela está fazendo ligação covalente. Não, você compara. Tem jeito do alumínio fazer ligação covalente? Tem, desde que ele sofra um fenômeno chamado hibridização. Caras, entendi essa questão aí não, aí tá tudo certo. O hidrogênio só é covalente. O cloreto de sódio é iônico. As propriedades físicas servem para identificar um composto químico. Não, que questãozinha. Então a letra A está errada. Não está não aqui. A molécula do hidrogênio não pode ser representada por um composto iônico. Verdade, uai. Ela é covalente aqui, ó.
A molécula do hidrogênio é covalente. Covalente. A letra B. O cloreto de sódio não pode ser representado pelo modelo covalente. Uai, verdade. Ela é iônica. Ela é iônica. As propriedades físicas dos compostos indicam qual o melhor modelo para representá-la. Verdade também. Porque o alumínio pode ser covalente? Isso aqui é um fenômeno que a gente vai falar, porque ele sofre hibridização. O alumínio aqui, essa aqui é uma particularidade com os elementos da família 4A. Aqui, ó, o boro que está em cima do alumínio é a mesma situação. Ele não fica estar fazendo ligação iônica, ele fica estar fazendo ligação covalente, sofrendo um fenômeno chamado hibridização. Eu não falei isso para vocês semestre passado, porque eu estava dando aula nesse quadro ruim aqui da parede aqui, ó. Agora pelo computadorzinho dá para a gente fazer. Aí semana que vem a gente vai falar de hibridização e geometria. Não tem na prova, que a prova é até aqui, ó. Então, filhos, exclui essa questãozinha. Não vai ter isso aqui na nossa prova, não. Pô, que questão doida que é essa, caras? Porque o alumínio pode fazer ligação covalente. A letra E tá certa? Tá certa também. Aqui, você pega uma amostra de cloreto de alumínio, a maior parte dessa amostra faz ligação iônica. Mas o cloreto de alumínio pode fazer ligação covalente também, seus caras. Comportando como um ácido de Lewis. Ah, isso aqui é uma particularidade que o cara... Aqui, ó. Ô, Secão. Oi, pode falar. Mas aí fala que não pode pelo modelo covalente. Você acabou de falar que ele tem a hibridização aí. Aqui, ó, mas não... Então ela tá errada. Será que... Uai, ela tá errada, né? Mas não pode ser representado pelo modelo covalente. Cara, está falso isso aqui, ó. Cloreto de alumínio, cloreto de boro, hidreto de boro, cheio das particularidades. Pô, Federal do Piauí, você está achando que é o ITA? Não, esquenta com essa questãozinha não, seus caras. Isso aqui tá falso. Isso aqui tá falso. Vamos para as questões que parecem com a nossa prova. Olha, tá acabando. 2 minutos. Aqui. Sobre a molécula do forgênio. Essa molécula. Olha, caras, a terceira questão vai contar a historinha, você vai precisar desenhar. Você começa a desenhar pelo átomo central. Átomo central é o que está em menor quantidade e faz mais ligações. O carbono é da 4A. Quantas ligações covalentes que ele faz para inteirar 8? 4. O oxigênio é da 6A. Quantas ligações covalentes que ele faz para inteirar 8? 2. O cloro é da 7A. Quantas ligações covalentes que ele faz para inteirar 8? 1. Aí sim parece questão do Enem. Aqui, filhos, ó. Então vai precisar interpretar a fórmula estrutural para você poder achar o gabarito correto. Começa a desenhar pelo átomo central. É o que está em menor quantidade e faz mais ligações. É o carbono. Carbono é da 4A. Faz 4 ligações. Tem 2 cloros. Cada cloro faz 1. Cada ligação é um risquinho. Cada risquinho gasta uma letrinha, ó. Agora, as outras 2 aqui vai ser feita com oxigênio. Então tá aqui o oxigênio fazendo as 2 ligações. Cada átomo de cloro fazendo 1 e o carbono fazendo as 4. Então, sobre a molécula do forgênio, ele tem 1 ligação dupla e 2 ligações simples. Gabarito, letra B. Bonitinha essa questão, hein? Se você encontrar outra historinha com outra substância, mas que você precisa escrever a fórmula estrutural para poder gabaritar a questão. A terceira questão da sua prova parece com essa. Não é essa. Mas vai ter a moleculinha. Sobre essa molécula, marque o gabarito correto. Tá bem? Deixa eu fechar a apresentação aqui. Agora eu mando esse slide lá para o colégio. Você assim, faça ele novamente. Tá bem? Então, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, seus caras.